Olá, pessoal. Vamos chegando, vamos dar um tempinho para o pessoal começar a entrar aqui, né? Já vou dando um spoilerzinho para quem já está aqui, pessoal. A aula hoje está imperdível. Matéria que cai em todos os concursos, com certeza vai cair na prova de vocês. Então essa aula é muito importante para quem quer prestar concurso público. Se você ainda não assinou nosso canal, assina aqui embaixo, tá? Nosso canal tá cheio de aulas gratuitas. Tenho certeza que assistindo essas aulas, isso contribui demais para a prova de vocês. Vocês vão ter um grande diferencial. Diferente das nossas aulas mesmo do curso, né? No curso a gente detalha todos os crimes, cada entendimento de coisas que caem na prova, lógico, né? Então todos os entendimentos, mas entendimentos pertinentes para a prova, todas as previsões qualificadoras, causas de aumento, diminuição. Então, na nossa aula a gente fala sobre todos os crimes, a gente detalha todos os crimes. Aqui nos aulões é mais objetivo, é mais uma conversa, né, mais informal. A gente quer trazer para vocês o que vai cair na prova de vocês sobre cada crime, né? Então é um pouquinho diferente o formato. Aqui, nas nossas aulas gratuitas, tenho certeza que se vocês assistirem essas aulas gratuitas vai fazer muita diferença na prova de vocês, porque tem sobre todos os temas. Eu já gravei aqui feminicídio, que é um tema, né, pessoal, que vai chover nas provas de agora em diante. Já gravei crimes sexuais, importantíssimo. As novidades dos crimes sexuais, né, os crimes contra vulneráveis. Tem perseguição, já gravei aqui também. Então vale muito a pena assistir nossas aulas gratuitas, as outras matérias também. Os colegas estão gravando aulas fantásticas, eu estou sempre dando um pulinho aqui para aprender um pouco sobre as outras matérias. Então assine o canal, aula gratuita que vai fazer toda a diferença na preparação de vocês, tá, pessoal? E para ter aulas detalhadas, mapas mentais, PDFs, aula em vídeo, aula em áudio, termômetro de aprovação, questões atualizadas, aí a gente assina a nossa plataforma é uma ferramenta completa para aprovação de vocês. Então assine a nossa plataforma, que aí vocês terão um curso completo voltado para o concurso de vocês. Acho que o pessoal já entrou, né? Já deu um tempo de o pessoal entrar. Conforme vão entrando também, vão pegando a aula onde entra, né? Vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Milena Sapienza, eu sou delegada de polícia no estado de São Paulo e eu sou professora de Direito Penal aqui no Que Concurso. Hoje eu trouxe um tema que é fundamental para qualquer concurso público. Se você quer ser um funcionário público, quer ser meu colega, a gente tem que saber o que pode ou não fazer, o que é crime e o que não é, o que é uma falta administrativa, o que é um crime. Então a gente tem que saber tudo sobre crimes funcionais, a gente tem que saber tudo sobre a vida, né, funcional, o que a gente pode ou não fazer. Então, todas as provas cobram, o examinador adora saber se a gente estudou isso, o examinador cobra muito crimes funcionais nos concursos públicos e é lógico porque faz parte do nosso dia a dia, né? Então, tem que saber, às vezes a gente passa batido por esses crimes porque acha meio chato, não dá, isso chove nas provas, isso não cai, isso chove. Então a gente tem que saber, tanto para a prova, que cai muito, quanto para a nossa vida funcional. Posso fazer isso? Não posso? Tô aqui, sou escrivã, tô aqui com o dinheiro da fiança, posso usar esse dinheiro e depois complementar, colocar um outro dinheiro no lugar? A gente tem que saber o que a gente pode ou não fazer, né? Então, é muito importante a gente entender os crimes funcionais, entender quem são os funcionários públicos, para a gente poder ser o melhor funcionário público possível, né? Se a gente vai representar o Estado, que a gente represente com maestria, né? Que a gente faça o melhor possível. Se a gente está sendo pago para servir a população e representar o Estado, vamos fazer isso da melhor forma possível, sabendo o que é permitido ou não, sabendo o que é crime ou não, e também para a gente gabaritar aí nas nossas provas. Então hoje o nosso tema são crimes funcionais. Crimes funcionais essencial para a sua aprovação e para a sua vida profissional. E para a gente começar a falar sobre crimes funcionais, para a gente começar a estudar essa matéria, a gente tem que entender quem é o funcionário público. E aí você vai falar assim, professora, vou até pular, vou adiantar aqui meu vídeo, né? Não dá porque é live, mas quem estiver assistindo depois, vou adiantar aqui meu vídeo, que eu sei tudo sobre funcionário público. Acabei de sair da aula de administrativo
E o professor lá me explicou tudo, eu entendi tudo, já sei quem é funcionário público. Esqueça essa aula do meu colega, gente. Desculpa falar isso, mas você vai usar essa aula para administrativo. Aqui em penal, esqueça qualquer definição de funcionário público. Ah, menina, mas que confusão! Então, cada matéria tem um funcionário público diferente? Sim. Aqui em direito penal, a definição é diferente, não dá para querer usar a definição das outras matérias, a gente vai entender por quê. O direito penal, ele quer, quando ele vai punir uma conduta, é porque essa conduta realmente é grave, né? Vocês já viram lá nos princípios do direito penal, princípio da subsidiariedade, princípio da intervenção mínima. A gente já viu que o direito penal é a nossa última instância, né? Tentamos resolver com a vizinha fofoqueira, não deu certo. Tentamos resolver numa seara civil de indenização, não deu certo. Tentamos resolver numa seara administrativa, numa seara trabalhista, nada deu certo. E a gente chama o maior de todos, que é o direito penal. E por que o direito penal é assim, tão, né? Só vou chamar o direito penal em último caso. Porque o direito penal pode privar alguém da sua liberdade. E a liberdade é o nosso maior bem, tirando a vida, né? Estando vivo. A liberdade é o nosso maior bem. Então, o direito penal mexe com alguma coisa muito séria. Então, a gente só vai chamar o direito penal quando é muito importante, certo? Então, se uma conduta é criminalizada, se o legislador resolveu tornar aquilo crime, é que aquilo é muito sério. E quando a gente fala em crimes funcionais, é isso que acontece. Se não for tão sério, a gente vai estar falando de uma falta administrativa, vai tomar uma bronca, uma advertência, uma punição qualquer administrativa e tudo bem. Se a gente está falando que é crime, se o legislador falou, essa conduta aqui é crime, é porque é algo muito sério. Então, quem vai responder? A gente vai falar, só vai responder o funcionário que faz isso, que faz aquilo? Não. Qualquer pessoa que atue como Estado, que atue como agente do Estado, que traga o nome do Estado, né, represente o Estado para a população, tem que responder seriamente, né? Tem que responder por essa conduta criminalizada. Então, o que o direito penal fala? Qualquer pessoa que atue como Estado, que serve a população em nome do Estado, é um funcionário público. E essa é a nossa grande diferença das outras definições de funcionário público que nós já vimos. Então, funcionário público não é só aquele que faz isso, que faz aquilo, que tem um vínculo, que tem um cargo, que tem remuneração. Não. Qualquer pessoa que está lá servindo como o Estado, que está lá atuando como Estado, é um funcionário público para fins penais. E nós temos a definição de funcionário público no próprio Código Penal. E eu trouxe para vocês aqui para a gente dar uma olhadinha o que diz o artigo. Vamos lá. O artigo 327 do Código Penal, ele define expressamente o que é funcionário público. E o que é funcionário público? Considera-se funcionário público para os efeitos penais. Não vamos confundir, pessoal. Em administrativo, vocês continuam com aquele conceito que o colega deu. Aqui, para efeitos penais, é funcionário público quem, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Pessoal, cargo, emprego ou função pública. Mesmo que transitoriamente, mesmo que sem remuneração. E ainda se equipara a funcionário público quem exerça cargo, emprego ou função pública em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica de administração pública. Então, vamos entender essas duas definições? Primeiro, quando a gente fala que é funcionário público para efeitos penais, qualquer pessoa que exerce cargo, emprego ou função, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, a gente está falando que não precisa ser aquela pessoa aprovada num concurso público, em exercício, recebendo, não precisa. Estou lá respondendo pelo Estado, eu já atuo, eu já respondo como um funcionário público. Vamos dar um exemplo? Quando a gente recebe aquela convocação deliciosa para ser mesário no domingo, né? Para ir lá na escola ajudar nas eleições. O domingão vai lá na escola rever os velhos colegas, né? Porque normalmente é o bairro que a gente cresceu. E aí você vai lá trabalhar como mesário. Você está ganhando para isso? Não, né, pessoal? No máximo um lanche. Quem já foi lá mesário sabe que ganha um lanche e tal, mas não está recebendo para isso, né? Você quis essa função? Não. Você foi lá, prestou um concurso público? É um cargo? Não. Você
está lá transitoriamente, sem remuneração, você foi convocado, talvez você nem quisesse muito estar lá, mas você está lá representando o Estado. A partir do momento que você está lá representando o Estado, para fins penais, você é um funcionário público. Então, se você lá, como mesário, aceitar um dinheiro, lá pedir um dinheiro, fazer alguma coisa, você está cometendo algum crime funcional, porque você é um funcionário público naquele momento. Vamos dar um outro exemplo? O jurado. Você é convocado para atuar num júri, aqueles crimes, né, da mídia, que você fica lá a noite inteira, come a sua pizza e tem que decidir se ele é culpado ou não, se ele matou ou não. Então, o jurado, ele tá lá porque ele quis, prestou um concurso? Não, foi convocado, embora ele tenha se inscrito, né, ele foi convocado. Tá ganhando para estar lá? Não. Talvez ele nem quisesse estar lá, mas naquele momento ele está exercendo uma função pública. Ele está representando o Estado. Naquele momento ele responde como funcionário público. Pessoal, não confundam, quando o legislador fala sem remuneração, é uma pessoa exercendo essa função pública sem remuneração, como um mesário, um jurado, mas não uma obrigação, né? Não um depositário, não esses mundos públicos, essas obrigações públicas, não. É aqui mesmo uma função pública, ainda que transitória, ainda que sem remuneração, a gente está atuando como funcionário público. E atenção, que o parágrafo 1º equipara funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, quem trabalha para prestadora de serviço contratada ou conveniada, desde que execute atividade típica da administração. Por que eu estou falando para vocês prestarem atenção? Primeiro, porque muitas vezes a gente passa batido por esse parágrafo 1º e nem repara que ele existe, né? Segundo, porque ele já foi pegadinha de concurso. Por quê? Porque o examinador ele veio com a maldadezinha, mostrando alguém que estava exercendo lá uma função nessa empresa contratada, essa empresa conveniada, mas não era uma atividade típica da administração pública. Estava lá, por exemplo, servindo salgadinho numa festa num órgão público. Essa pessoa está atuando como funcionário público? Não. Por quê? Embora ele esteja atuando numa empresa que está prestando um serviço lá no órgão público e tal, não é uma atividade típica da administração pública. E por que tem que ser uma atividade típica da administração pública? Porque o que o legislador quer punir aqui é aquela pessoa que atua como Estado, que está servindo a população como Estado, que responde como Estado. Aqui não, a pessoa está servindo salgadinho, ela está fazendo uma atividade qualquer que não é típica do Estado. Então, nesse caso, ela não atua como funcionário público, tá? Então, qualquer uma dessas pessoas que nós citamos, desde que esteja exercendo uma atividade típica da administração pública, um serviço para o povo, né, que o Estado presta, tá? Então, tá lá de mesário, ou é um funcionário público, ou a Milena de delegada tá lá atendendo a população. Então, sempre que a gente estiver atuando como funcionário público, a gente responde por esses crimes funcionais. Eu, Milena, na minha vida privada, respondo por quê? Pelos crimes comuns do Código Penal, né, pessoal? Se eu tô lá num bar e brigo, bato em alguém, se eu subtraio alguma coisa de alguém na minha vida pessoal, no vestiário da academia, eu como Milena, como pessoa, né, na minha vida pessoal, eu respondo por crimes como qualquer outra pessoa. A gente responde por esses crimes funcionais quando a gente atua pelo Estado, em nome do Estado, como um funcionário público. Então essa é a nossa definição penal de funcionário público. Isso é um funcionário público por direito penal e a gente não pode esquecer, porque a gente memorizou lá aquele funcionário público de direito administrativo e a gente vai guardar, que é importantíssima essa definição, mas vai guardar para a questão de direito administrativo. Quando a gente sentar na prova de penal, é essa definição que a gente vai trazer. Todo mundo que atua como Estado responde como funcionário público. Para vocês lembrarem, não esqueçam do mesário, né, que é o maior exemplo que a gente pode ter de alguém que está lá sem ser por vontade própria, sem ganhar nada para isso, perdendo o domingão lá na escola, e essa pessoa está atuando como Estado e naquele momento responde como sendo um representante do Estado, um funcionário público, responde por um crime funcional. Dito isso, entendido quem é um funcionário público, nós vamos agora entender o que é um crime funcional. Ah, menina, vai cair crime funcional? Não vai cair, vai despencar. É uma coisa importantíssima que cai em todo concurso público. Então vamos entender o que é esse tal de crime funcional, vamos dar uma estudadinha
Eu trouxe hoje, trouxe até uns quadrinhos, que eu acho que a matéria em fichamento, em quadros, é ótima pra gente, né? Nas nossas aulas, nos nossos cursos específicos, né, para cada concurso, eu trago muitos quadrinhos, nas minhas aulas eu gosto de trazer quadrinhos, e eu gosto que o aluno faça também esses quadrinhos em casa, porque esses fichamentos fazem toda a diferença. Pessoal, quando eu estudava para concurso, tinha pouco tempo para estudar, e esses fichamentos me salvavam. Porque eu estava lá me trocando para ir para o trabalho, batia o olho num fichamentinho. Estava lá no carro, batia o olho em outro fichamento. Estava no trabalho, batia o olho numa fichinha. Então eu acho que essas fichinhas elas vão entrando na cabeça, a gente vai memorizando. E são fichinhas comparativas que mostram comparação entre um crime e o outro. Então é uma coisa muito fácil de visualizar. E eu acho que ajuda muito o nosso estudo. Então eu trago muito nas aulas. E hoje eu trouxe uns quadrinhos, assim, da matéria que a gente vai estudar, que eu espero que vocês façam na casa de vocês para ter na parede, que eu acho que ajuda muito. E eu fiz um quadrinho sobre alguns crimes funcionais. Não trouxe todos os crimes funcionais, seria impossível a gente tratar aqui num aulão, né, num resumão, a gente tratar todos os crimes funcionais. Eu trouxe apenas 3 crimes que eu quero discutir com vocês, que eu acho importantíssimos. Então a gente vai ter essa noção de funcionário público, essa noção de crimes funcionais e discutir 3 crimes funcionais que eu acho importantíssimos. A gente tem que entender, tem que saber e tem que ter o quadrinho que eu vou dar para vocês no final da aula. Tá legal, pessoal? Não esqueçam de assinar o nosso... não esqueçam da nossa assinatura com os nossos cursos completos, tá? O link do Que Concurso está aqui. Questões sempre atualizadas, mapas mentais, aulas em áudio, vídeo, PDF, vale muito a pena, assinem aqui, tá? Nosso linkzinho. E não esqueçam de assinar o canal para ter acesso a todas essas aulas gratuitas que contribuem muito na preparação de vocês. Então vamos entender o que é esse tal de crime funcional? O legislador ele traz para a gente no Código Penal, ele traz para a gente uma parte do Código Penal tratando desses tais crimes funcionais, que são os crimes cometidos por funcionários públicos contra a administração pública. Então, fui lá, tomei posse, virei funcionária pública, e aí cometo um crime contra a administração pública, no exercício da minha função ou em razão da minha função, me aproveitando das facilidades da minha função. Eu aproveito disso, dessas facilidades para cometer um crime contra a administração pública, e isso é um crime funcional. Então, nós temos os crimes funcionais, nós vamos estudar alguns, mas vamos primeiro entender uma definição doutrinária muito importante que tem sido cobrada em provas. A gente tem que saber, a gente tem que conhecer essa definição. Qual é a diferença de crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios? Pessoal, eu como funcionária pública posso cometer diversos crimes. Quando vocês entrarem lá nos crimes funcionais, vocês vão ver que existem vários crimes que o funcionário público pode cometer. Então ele pode prevaricar, ele pode cometer uma corrupção, ele pode... Bom, vários cursos, né? Ele pode cometer um peculato. Nós temos vários crimes funcionais que um funcionário público pode cometer. Algum desses crimes só são condutas criminosas se aquela pessoa for um funcionário público. Se uma pessoa comum cometesse aquela mesma conduta, não seria uma conduta criminosa. Então vamos dar um exemplo. Eu, como funcionária pública, desvio um bem que eu tenho acesso por ser funcionária pública. Então eu tenho acesso àquele bem por ser uma funcionária pública e eu desvio aquele bem para mim, né, o desvio de função e tal, e aquele bem eu tinha acesso por ser funcionária pública, e eu tô lá na minha função, eu tô cometendo um crime funcional, e isso é um crime funcional. Eu tô lá cometendo o meu peculato, né, tô desviando um bem que eu tinha acesso por ser funcionária pública. Se eu não fosse funcionária pública, eu, Milena, na minha vida pessoal, tô lá interagindo normal na minha vida pessoal, e eu tenho acesso a um bem. Eu, como pessoa normal, não é porque eu sou funcionária pública. Eu tenho, por exemplo, uma amiga minha me prestou o carro. Eu tenho lá posse legítima daquele carro, né? Eu tô com aquele carro legal. E de repente,
eu desvio eu pego para mim aquele bem e começo a atuar como se eu fosse dona daquele bem. Eu deixo de ser a pessoa que estava usando aquele bem e passo a me portar como uma proprietária daquele bem. Eu estou cometendo um crime? Tô. Na minha vida privada, com o carro da minha amiga, eu estou cometendo uma apropriação indébita. Ou se eu pegar e aproveitar da facilidade por ser amiga dela e subtrair um bem, eu estou cometendo um furto. Então eu na minha vida privada, desviando, subtraindo, eu estou cometendo crimes. E eu na minha vida profissional, quando eu faço isso, me aproveitando da minha função pública, eu também estou cometendo crimes. Eu estou, por exemplo, cometendo um peculato. Então, eu, como funcionária pública, com aquela conduta daquele bem que eu tenho acesso por ser funcionária pública, eu cometo um peculato, eu me lendo na minha vida privada, me apropriando daquele bem ou subtraindo aquele bem da minha amiga, eu posso estar cometendo uma apropriação indébita, um furto, a depender do caso. Então, vejam, essa mesma conduta, tanto se eu praticar ela na vida privada quanto na vida profissional, são condutas criminalizadas. Então, isso sempre vai ser um crime. Se eu for funcionário público, eu cometi um crime funcional. Se eu estiver na minha vida privada, eu cometi um crime comum. Então, essa conduta, ela é típica, ela é criminosa, tanto na vida profissional quanto na vida privada. Ele é um crime funcional, ele é um crime de qualquer forma, né? Então é o que a doutrina chama de crimes funcionais impróprios, crimes funcionais impuros, crimes funcionais impropriamente ditos. São crimes que não são só crimes funcionais, não é uma conduta tipificada só para ser um crime funcional. É uma conduta criminalizada em qualquer seara. Se cometida por um funcionário público, são típicas, são crimes funcionais. Se cometidas na vida privada, são típicas, são crimes comuns. Isso são os nossos crimes funcionais impróprios. Vamos lá que eu trouxe um quadrinho? Deixa eu ver se eu trouxe um quadrinho dessa matéria. Trouxe. Então, ó, crimes funcionais impróprios, impuros ou impropriamente ditos, as condutas são típicas, ainda que cometidas por quem não ocupe função pública, tá? Mas é outra criminalização, não é o mesmo crime. Se cometida por um funcionário público é o peculato, se cometida por uma pessoa comum é um furto, uma apropriação indébita, são outros crimes, mas nos dois exemplos, nos dois casos, são condutas criminosas. Se a conduta que eu fiz, que eu pratiquei na minha função pública, que é criminalizada, que é típica, se ela não for crime para uma pessoa comum, aí nós teremos os crimes funcionais próprios, crimes funcionais puros ou crimes funcionais propriamente ditos. São condutas que só são típicas, só são consideradas crimes se cometida por um agente público na sua função pública ou em decorrência da sua função pública. É um crime funcional que não tem um crime similar, uma conduta similar no Código Penal para aquele que não ocupe função pública. Por exemplo, uma prevaricação, tá? Então, se eu prevariquei, se eu deixei de cumprir a minha função pública, eu cometo um crime funcional. Porém, se eu não fosse funcionário público, eu não teria aquela obrigação legal, não teria aquela obrigação funcional, não estaria cometendo crime. Então, essa definição é muito importante, é uma definição doutrinária que cai muito em concurso. A gente tem que saber a diferença entre os crimes funcionais próprios e os crimes funcionais impróprios. E mais, a gente tem que saber os outros nomes que a doutrina usa. Porque eu memorizei lá o crime funcional próprio e impróprio. Lembro que o próprio é só crime se for cometido por funcionário público e o impróprio é crime tanto cometido na vida privada quanto no funcionalismo público. Porém, o examinador de maldade troca essa palavrinha e põe lá puro, põe propriamente dito. Pessoal, a gente não vai perder ponto com isso, né? A gente não vai errar essa questão porque ele trocou a palavrinha. Então a gente vai lembrar, no nosso quadrinho, a gente vai colocar que crimes funcionais próprios, puros ou propriamente ditos, tá? Não vamos errar uma besteira dessas, pelo amor de Deus, que eu mato vocês, tá? Deixa eu pegar cadê minha câmera aqui? Aqui. Então, essa é a diferença dos crimes funcionais próprios e impróprios, né? Puros e impuros. E quem comete na seara profissional os crimes funcionais é o funcionário público,
no exercício da sua função ou se aproveitando das facilidades da sua função. Milena, perguntinha boa aí de concurso. O particular pode responder por um crime funcional? Então veja bem, eu, funcionária pública, estou lá cometendo um crime e o particular me ajudou, participou, de alguma forma ele fez parte desse meu desvio do bem, de alguma coisa, né? Esse particular, em regra, ele pode responder por esse crime funcional? Pessoal, pode, mas desde que ele conheça essa minha condição de funcionário público, desde que ele saiba que eu sou uma funcionária pública fazendo aquilo, ele sabe que eu, como funcionária pública, estou desviando bem, né? Ele tem que saber o que está acontecendo e desde que ele atue em concurso. Então, se o particular está lá me ajudando, né, fazendo comigo aquilo, desviando bem, subtraindo bem, ele está lá praticando comigo, ele sabe que eu sou funcionária pública, sabe que eu tenho acesso àquilo por ser funcionária pública, nesse caso, ele pode sim responder pelo crime funcional. Lembrando que a gente tem uma exceçãozinha aí que a gente vai ver daqui a pouco, que é a corrupção, que cada um responde pela sua conduta, né? Então, esqueça a corrupção quando a gente fala isso, mas em geral, em crimes funcionais, o particular em coautoria, sabendo que o outro é funcionário público, sabendo da sua condição de funcionário público, pode sim vir a responder, tá? Então a gente já sabe quem é o funcionário público, para efeitos penais, né? A gente deixa o administrativo para lá. A gente já sabe que são crimes funcionais. A gente já sabe a diferença entre crimes funcionais próprios e impróprios, puros e impuros, né? A gente sabe que responde pelo crime funcional o funcionário público que atua no exercício da função ou em razão dessa função. A gente já sabe que o particular pode excepcionalmente responder também em concurso, sabendo da condição do agente. Então a gente já sabe toda essa introdução dos crimes funcionais. Agora, eu queria falar sobre alguns crimes funcionais com vocês. Não vou, como eu falei no começo da aula, não vou tratar de todos os crimes funcionais. Seria impossível tratar nessa aula, e mesmo se eu tratasse, seria coisa muito pequena, eu falaria muito rápido, pularia coisas importantes, então não é o objetivo desse aulão. Esse aulão gratuito, né, esses nossos encontros, essas nossas lives, são mesmo para tratar assuntos específicos, né? E aqui eu quis trazer realmente o que eu acho que tem de mais importante, o que eu acho que cai na prova de vocês, tá? Então eu trouxe dois, né? Vou dizer três, porque eu vou falar de dois, mas vou acabar falando de um a mais, né? Eu trouxe 3 crimes que eu acho importantíssimos a gente estudar, que eles caem em praticamente todos os concursos, que eles estão muito presentes na mídia, no nosso dia a dia, de ouvir falar. Então, a gente tem que entender esses crimes, a gente tem que entender a diferença deles, tem que entender que eles são uma exceção no direito penal, por isso eles são importantíssimos. E também é importante a gente estudar esse crime, porque eu vejo na internet muitas pessoas falando algumas coisas que não são verdade sobre esses crimes, né? Ah, a partir de agora, a corrupção é isso, é aquilo, responde por isso, responde por aquilo. Cuidado, pessoal. Tem projetos de lei aí em tramitação. Pode ser que mude alguma coisa sobre a corrupção, mas por enquanto a gente continua com a nossa definição do Código Penal, com a nossa pena do Código Penal, tá? Não caiam nisso de achar que já teve atualização que ainda não teve. Por enquanto a gente está aí com o Código Penal e vamos estudar sobre a corrupção, como ela se apresenta hoje, que é isso que vocês têm que saber para a prova de vocês, tá? Vocês não precisam saber projetos de lei, o que as pessoas querem que aconteça, como os legisladores querem que seja punido, isso tudo fica para um segundo momento, né? Caso seja aprovada a lei, aí a gente estuda. Aqui a gente vai falar sobre a corrupção, como ela é tratada hoje pela nossa legislação, tá? Eu trouxe esses 3 crimes, corrupção ativa, passiva e concussão, que eu queria mostrar para vocês. Assim, vai ser uma pincelada geral, né? Quero mostrar para vocês o que é cada um desses crimes e a diferença entre eles, que é o que mais é cobrado em prova. Vou detalhar cada um desses crimes? Não. Na aula que nas nossas aulas, né, as aulas voltadas para os cargos específicos, a gente trata detalhado, eu falo cada vírgula de cada um desses crimes, tudo que pode vir a cair, pode vir a ser cobrado, a gente estuda com bastante detalhe cada crime. Aqui não. Aqui eu trouxe os 3 crimes para a gente pincelar, entender esses crimes, entender qual é a previsão hoje legal e qual são
as semelhanças e as diferenças entre esses 3 crimes e trouxe os meus quadrinhos que eu vou mostrar no final. Depois que eu explicar tudo, eu vou mostrar para vocês o quadrinho que vocês vão fazer em casa e vão usar na prova de vocês, senão eu puxo a orelha de todo mundo. Vamos lá, pessoal, entender o que é essa tal dessa corrupção? Olha que engraçado, né? Normalmente, no nosso Código Penal, a gente tem que quando 2 pessoas atuam no mesmo crime, elas respondem pelo mesmo crime com autoria, né? E quando a gente fala na corrupção, não é isso que acontece. A corrupção, quando ela é completa, quando ela tem o seu ciclo completo, ela se consuma, né? Então, alguém oferece uma promessa para um funcionário público e ele aceita a promessa, e aí tem essa vantagem e acaba deixando de fazer alguma coisa por dinheiro, né? Então a gente tem esse ciclo completo da corrupção. A gente teve 2 agentes atuando, né? A gente teve um particular, que ofereceu a promessa, por exemplo, e a gente tem o funcionário público que falou, eu quero, me dá esse dinheiro aqui, para eu fazer ou deixar de fazer isso. Então a gente tem esses 2 personagens. Porém, cada um deles vai responder por um crime diferente. E é isso que a gente tem que lembrar. Quem responde pela corrupção passiva, quem responde pela corrupção ativa, qual é a diferença desses 2 crimes, quais condutas são criminalizadas. Às vezes os 2 atuam, mas um está cometendo crime e o outro não. Então é muito importante a gente entender essa corrupção ativa e essa corrupção passiva. Então a corrupção, no seu contexto geral, quando ela é completa, ela dá ensejo a 2 crimes, né? Vocês vão ver que nem sempre são cometidos os 2, às vezes pode existir um deles sem o outro, mas se é completa, se todo mundo aí entrou no crime, ela dá ensejo a 2 crimes, que é a corrupção ativa, que é cometida pelo particular. Eu vou mostrar para vocês uma cerejinha do bolo, como decorar que o particular comete a ativa, tá? E o funcionário público comete a corrupção passiva. E o que é cada uma dessas corrupções? Pessoal, a corrupção ativa do funcionário público, ela vai existir quando a corrupção começa com o funcionário público. Ele tem uma conduta ativa, ele faz, ele começa, ele dá ensejo a essa corrupção. Então vejam, ela chama corrupção ativa porque tem essa participação ativa do particular. O particular vai lá e fala, quero essa corrupção. Ele começa, ele dá ensejo, ele dá início, ele tem essa conduta ativa, tá? Então a corrupção ativa é essa iniciativa do particular. E a corrupção passiva, ela é a corrupção cometida pelo funcionário público. Então vocês não vão mais esquecer quem comete a ativa e quem comete a passiva, porque vocês vão lembrar que a ativa é do particular sempre que ele tem a iniciativa. Sempre que ele tem essa conduta ativa, essa iniciativa. Não vamos mais esquecer? Olha essa palavrinha aí, pessoal, para vocês lembrarem, circula o ativa. Põe iniciativa do particular e circula o ativa, tá? Para lembrar que a corrupção ativa é do particular. E quando o particular responde pela corrupção? Quando ele oferece um dinheiro, uma vantagem ou uma promessa de vantagem para o funcionário público. Ele oferece, ele promete uma vantagem para o funcionário público. O funcionário público, se eu te der um valor, se eu te der um benefício, se eu te ajudar em alguma coisa, você faz para mim isso? Você tira essa multa daí? Você rasga esse meu processo? Você relata esse meu inquérito? Então vejam, iniciativa do particular, ele ofereceu, ele prometeu uma vantagem indevida. O funcionário público pode não aceitar e não cometer crime nenhum. Ele pode receber e cometer crime, porque ele não poderia receber essa vantagem indevida, né? Se ele receber, ele comete crime. Ele pode aceitar essa promessa e cometer crime. E ele pode ainda solicitar essa vantagem. Então, pode ter iniciativa do funcionário público? Se ele solicitar a vantagem, pode. Só que nesse caso que ele solicita a vantagem, ele fala, ô particular, dá um cafezinho aí para não te dar multa, ele está solicitando. Nesse caso, o particular não comete crime. Porque lembra
que a corrupção do particular é ativa? O particular tem que ter a iniciativa? Então, se não for iniciativa do particular, o particular não comete crime. Então, o funcionário público que pediu aquele cafezinho para não multar, se o particular aceitar, porque ele ficou sem saber o que fazer, meu Deus, o que eu faço? Ele está pedindo, vou dar, ele não comete crime. Então, a gente vai chegar no nosso quadrinho. Veja lá, pessoal, corrupção passiva cometida pelo funcionário público. O funcionário público responde pela corrupção passiva se ele solicitar, se ele receber uma vantagem indevida ou se ele aceitar uma promessa indevida. O particular só comete crime de corrupção ativa se ele tiver a iniciativa, se ele oferecer ou prometer essa vantagem indevida. Quando a corrupção ela é punida para os dois? Quando que os dois cometem crime? Vamos dar os exemplos? O funcionário público foi lá e solicitou o cafezinho para não dar multa. Ele cometeu crime? Cometeu. A corrupção passiva fala que solicitar é crime. O particular que deu o cafezinho, deu o dinheirinho, cometeu crime? Não. Dar não é crime. A corrupção ativa não prevê a conduta dar. A corrupção ativa só existirá, só será crime de corrupção ativa se houver iniciativa do particular. Aí vamos para o segundo exemplo. O particular foi lá e ofereceu para o funcionário público. Então falou, olha, esquece a multa aí, eu te dou um cafezinho. Ofereceu. Ou prometeu, se você me ajudar nisso, eu posso te dar alguma coisa, eu posso te ajudar de alguma forma, posso ver aí uma promoção. Ofereceu, prometeu. Funcionário público, se aceitar, se receber, comete crime. Nesse caso, a gente tem a corrupção ativa, de iniciativa do particular, e a gente tem a corrupção passiva, daquele funcionário público que recebeu, que aceitou aquela vantagem. Então, a gente tem a corrupção completa, nesses dois casos de oferecer, prometer e receber, aceitar. Os dois cometeram corrupção, o particular responde pela corrupção ativa e o funcionário público pela corrupção passiva. Já no caso do funcionário público ter a iniciativa e solicitar, dá aí uma ajudinha aqui, não sei o quê, o particular não comete crime nenhum, porque ele acabou cedendo, acabou dando, ele ficou com medo, não sabia o que fazer, né? Por algum motivo ele acabou cedendo, acabou dando. Dar não é crime, não teve iniciativa do particular. Nós não temos, nesse caso, as duas formas de corrupção, mas sim apenas a corrupção passiva do funcionário público. Pessoal, isso ficou claro? Isso despenca nas provas e mais do que despencar nos concursos, isso é importantíssimo para a vida profissional de qualquer funcionário público. Você tem que saber o que você pode ou não aceitar. Se alguém me manda uma cesta de final de ano, me manda um presente de Natal, pessoal, isso é corrupção? Não, pessoal, isso já foi entendido que um presente não é corrupção. Ele não está me oferecendo aquilo em troca de eu fazer alguma coisa. Ele não está me dando aquilo para eu fazer alguma coisa, para eu mudar o inquérito ou relatar. Não, a pessoa está dando uma cortesia, um presente, é final de ano, é Natal, mandou uma cesta. Isso não é considerado corrupção, tá? Tem muita gente que confunde isso. Corrupção é isso de você oferecer, prometer para ter uma vantagem, para que eu faça algo. Algo até que eu devesse fazer, mas não faria se não recebesse dinheiro, ou algo que eu não devesse fazer, mas para que eu faça algo na minha função, tá? Então, é muito importante a gente saber o que é crime ou não. Eu receber uma caixa de bombom no final do ano não é crime, mas a mesma caixa de bombom, se vier lá no meio do inquérito com a caixa de bombom e falar, vou te dar esse bombom para você não me indiciar. Então, vejam, o mesmo bem, ele pode ser crime ou não. E aí a pessoa está me oferecendo aquilo lá para que eu deixe de fazer algo, para que eu faça algo na minha função, tá? Então, percebam isso, qual é o objetivo daquele presente, se ele é para alguma coisa ou não, e se eu estou aceitando e mudando alguma decisão minha por conta do presente, tá? Que aí não é presente, é corrupção. Importantíssimo a gente entender o que é a corrupção, onde entra a corrupção.
Pessoal, quando eu falo que esse dar não é crime, né? O funcionário público solicitou, o funcionário, o particular foi lá e deu, ele não comete crime. E se o funcionário público exigir? Exigir é corrupção passiva? Não. Exigir é crime de concussão, pessoal. Não é mais corrupção passiva, tá? Então, quando o funcionário público ele exige, você vai ter que dar sim para eu fazer isso. Ele está exigindo. Nesse caso, a gente tem o crime de concussão. Ele está coagindo a pessoa a fazer. Nesse caso, pessoal, mais ainda, a gente tem que o particular que cede e acaba dando a vantagem, né, exigida, ele não comete crime nenhum, porque ele está sendo coagido a fazer aquilo, tá? Então, preste atenção que a corrupção passiva é solicitar, receber, aceitar, é pacífica, uma coisa mais, né, light. Agora, quando o funcionário público ele exige, aí ele está cometendo uma concussão, não uma corrupção. E aí, a corrupção ativa é só com a iniciativa do particular. Nesse caso que ele está sendo coagido, né? Não há o que se falar em crime. Ele está, infelizmente, cedendo àquela pressão do funcionário público. Pessoal, isso é tudo sobre corrupção, concussão? Não. Isso daqui são pontos que eu achei importante. Trouxe aqui para a gente ver juntos, para estudarmos juntos, que são pontos que caem muito nas provas de vocês. E eu achei que seria um complemento legal para essa noção de crimes funcionais. A aula hoje é sobre crimes funcionais, né? Então eu quis trazer mais o conceito de funcionário público e o conceito de crimes funcionais, para vocês terem essa visão de crimes funcionais. Mas o objetivo dessa aula não foi detalhar os crimes funcionais, trazer todos, nada disso. E mesmo a corrupção, a gente teria muito mais a falar sobre as penas, alterações de penas, né, pacote anticrime, a gente poderia ver detalhes sobre a concussão. Então eu não trouxe detalhes para vocês, eu trouxe assim o básico desses crimes, só para a gente entender a diferença deles, quando existe, né, esses crimes, para a gente saber ter essa noção básica, e isso já responde muitas questões de provas, que isso cai muito. Para a gente estudar detalhadamente outros crimes funcionais, tanto nas nossas aulas voltadas para os concursos de vocês, na nossa assinatura, nós temos aulas detalhadas sobre cada um desses crimes, né? Vale muito a pena assistir. Quanto em outras aulas aqui gratuitas, a gente pode, de repente, fazer uma aula só sobre corrupção, estudar cada detalhe, uma aula sobre a concussão. Então, a gente pode ter aula sobre temas específicos. Aqui não foi o objetivo, eu trouxe mesmo só para a gente ter uma visão geral disso. Um detalhe importante que eu não falei, pessoal, o simples fato de solicitar a vantagem devida já é crime, independente do particular dar ou não, tá? A consumação se dá com o verbo solicitar, receber, aceitar. O particular, a consumação se dá com oferecer, prometer, não importa o resultado. Se o particular oferece e o funcionário público não recebe, a gente tem a corrupção ativa de qualquer forma, porque o oferecer, o prometer já é crime. Da mesma forma que se o funcionário público solicita, ainda que o particular não dê, nós já temos a corrupção passiva, tá? Porque o simples verbo já é a consumação, basta o agente solicitar, ou o particular oferecer, ou prometer, que a gente já tem a consumação das corrupções. Tá legal, pessoal? Não precisa desse resultado naturalístico. Isso foi a noção geral que eu quis trazer para vocês dos crimes funcionais, do funcionário público e esses detalhes desses 3 crimes. Eu queria que vocês fizessem esse quadrinho aí, colocassem na parede de vocês, para vocês baterem o olho e não esquecerem que cai demais nas provas as diferenças entre essas corrupções passiva, ativa e a concussão. Façam o quadrinho de vocês, estudem com bastante atenção esse tema. Tá legal, pessoal? Não esqueçam, aproveita que a aula ainda não terminou, assina aqui o nosso canal rapidinho, vou dar um tempinho para vocês, assina o nosso canal, não esqueçam, porque a gente está com muita aula gratuita boa, que vai fazer toda a diferença na preparação de vocês, pessoal. É de graça, tá aqui, fica gravado, pode assistir a qualquer momento.
É legal também para depois que você já estudou a matéria, dar uma revisada. Então você já estudou tudo sobre crimes funcionais, sabe sobre todos. Vem aqui rever essa aula, dá uma olhadinha, pega esse quadrinho para lembrar das diferenças. Vale muito a pena, tanto para revisão quanto para pontuar alguns detalhes importantes que são cobrados nas provas de vocês. Tá legal, pessoal? Então assina aqui o nosso canal, não perca as nossas aulas gratuitas e assine a nossa plataforma, tem acesso aos melhores cursos, com os melhores professores, voltados especificamente para cada concurso, com questões específicas, com o que é cobrado, os principais entendimentos, jurisprudência que é cobrada na sua prova. Então vale muito a pena ver todos os crimes detalhados e as outras matérias com os outros professores, né? Lógico, é que eu vendo aqui o meu jabá só falo sobre direito penal, que é o que eu gosto, mas outras matérias também importantíssimas. Mapas mentais, aulas em PDF, áudio, videoaulas. Às vezes parece besteira, mas quando eu trabalhava e estudava, eram as aulas em áudio que me salvavam. Na época não tinha, então eu ouvia o Senado, eu ouvia o Código Penal em áudio, e isso me ajudava muito. Então no trajeto de casa para o trabalho, assim, eu punha o Código Penal e ficava ouvindo, e aquilo me ajudou muito. Imagina então ouvir aula em áudio vai te ajudar demais. Mapas mentais, termômetro de aprovação, vale muito a pena. Assine a nossa plataforma, com certeza vocês vão ter uma preparação completa para o concurso de vocês. Tá legal, pessoal? Agradeço muito a companhia de vocês. Espero que essa aula tenha sido muito bem aproveitada por vocês. Assistam quantas vezes quiserem. Façam o nosso quadrinho, leve para vocês, para tudo quanto é canto aí para estudar. Eu espero que ajude muito nesse tema de crimes funcionais. Assista minhas outras aulas aqui no canal também, tem muita aula legal. Vamos continuar gravando essas lives, essas aulas, muito assunto importante. E eu vejo vocês num próximo vídeo trazendo mais algum assunto imperdível que vai cair na prova de vocês. Obrigada pela companhia, pessoal. Bons estudos!